Bom, pessoal, então vamos lá. Nós hoje vamos finalizar, tá, esse módulo Epistemologia, falando sobre a teoria do conhecimento em Locke e também em David Hume. Não são apenas eles, tá, que vão fechar o tema dentro do campo da filosofia, tá? Mas eles que geralmente aparecem, tá? Então, gente, nós estudaremos Kant também, tá? Daqui a algumas aulas. E o Kant ele também tem uma pegada bastante significativa nesse campo da epistemologia. Só que aí, como Kant é bastante complexo, tá? Ele é extremamente complexo, eu vou preferir fazer o Kant de uma vez só, tá? Tanto a teoria filosófica dele, aquilo que ele vai realizar de novo, de importante, né? Principalmente as críticas ali aos campos da filosofia, que elas estão inseridas dentro desse contexto da teoria do conhecimento, tá? O Kant ele vai ser um dos pensadores que vão ajudar a solucionar esse dilema de empirismo e racionalismo que começa lá com Descartes e Francis Bacon, Hobbes Bacon ali, aqueles caras, se intensifica agora com Locke e Hume, né? E daí o Hume vem e praticamente acaba com essa questão do inatismo, do racionalismo, destrói uma tradição importante da filosofia, né, que é essa tradição metafísica. Ele, inclusive, vocês vão ver, ele faz uma crítica à própria ciência, tá? A forma como a ciência moderna, a ciência ocidental constrói o conhecimento, tá? E é um filósofo extremamente importante, tá bom? Depois vai passar, nós teremos uma série de outros críticos à metafísica, ao racionalismo, e aí vem o Kant, lá no Iluminismo, né, século XVIII, onde ele vai meio que pacificar esses dois campos, tá, do conhecimento, essas duas áreas de fontes do conhecimento, quando ele constrói o juízo sintético analítico. Beleza? Então, vamos lá, gente. Deixa aí o blá, blá, blá. Aqui, achei. Vocês já estão vendo o meu slide. Deixa eu desaparecer aqui. E essa primeira parte, gente... Peraí. Começa aqui. Essa primeira parte, vocês têm lá naquele vídeo que eu postei hoje também, tá? Sobre o final as nossas duas aulas da semana passada, e aí no finalzinho eu consegui entrar em Locke e a gente estudou Locke até aqui, tá? Só que eu vou retomar para vocês que não viram, acho que só a Valentina e a Júlia que estavam ao vivo, né, na aula passada, que estão aqui hoje, que viram. E o Adrian Felipe, como eu esqueci de colocar o vídeo lá no Classroom, vocês não conseguiram assistir, tá bom? Então, vamos lá, gente. O John Locke é considerado o verdadeiro pai do empirismo moderno, tá? O Francis Bacon, que chega com ele, mas é o Locke que vai teorizá-lo, é o Locke que vai como é que eu posso dizer? É o Locke que vai criá-lo do jeito que ele passa a ser conhecido a partir de então, tá? Depois que vem o Locke, a teoria empírica ela vai ficar relacionada a ele, até porque o Locke traz o empirismo para dentro do campo da filosofia. O Francis Bacon ele traz, né, o pensamento empírico, só que aí vai haver também uma ruptura entre filosofia e ciências. E ciência, o
Bacon ele vai estar mais associado ao método científico, que não deixa de ser um método empírico, tá? E o Locke passa, então, a ser associado à questão da investigação filosófica via método empírico, certo? Então, a teoria da tábula rasa, né? Conhecimento a partir da experiência. E o Locke, ele vai fazer aquilo que ficou conhecido como recusa do inatismo. E essa recusa do inatismo é uma questão filosófica, tá? Para o campo de vista da defesa do empirismo e da crítica ao inatismo no campo da epistemologia, como é também uma questão política, tá? Por quê? Porque o Locke é um grande crítico do absolutismo monárquico e ele é, como vocês sabem, o pai fundador do liberalismo político e também é o cara que cria lá aquela ideia da separação do poder em 3 instâncias, né? Legislativo, executivo e judiciário. Nós aprendemos que é o Montesquieu, na escola que faz isso, né? Mas é a mesma coisa que aconteceu com o empirismo. O Bacon, ele cria, quer dizer, nem cria, né? Porque o Aristóteles já fazia isso lá há 500 mil anos antes de Cristo. E o John Locke, ele vem, teoriza e dá a sua sustentação argumentativa teórica. Agora sim eu consegui. A questão dos 3 poderes, gente, o Locke, ele cria, ele dá a ideia, tá? Mas é o Lavoisier que vai depois, lá no século XVIII, fazer toda a sistematização dessa ideia enquanto um pensamento filosófico aplicável praticamente. Beleza? Aí aqui, ó, por que o Locke ele recusa o inatismo? Porque ele vai dizer que a existência de ideias inatas postas em nossa mente por Deus pode levar ao dogmatismo religioso e justificaria ideias como a teoria do direito divino dos reis, tá? Onde qualquer crítica ao sistema absolutista também se tornaria indiretamente uma crítica ao Criador, tá? Vocês lembram, né? Vocês estudaram já muito sobre o absolutismo e lembram daqueles teóricos que tentaram justificar, legitimar filosoficamente o absolutismo. E dentro desse grupo a gente tem, né, o Dante Alighieri, a gente tem o próprio Thomas Hobbes, né? E tem 2 bispos franceses cujos nomes eu não vou lembrar agora, que vão criar essa teoria, Jean Bodin e Jacques Bossuet, tá? Não sei agora de qual que é originalmente essa teoria, mas é uma teoria que tem por prerrogativa de que o rei ele é rei porque Deus assim o quis, né? Porque a justificativa da sociedade de ordens, a sociedade feudal, é que você nasce camponês ou nasce nobre e você está ali por quê? Por uma decisão divina. Então, você não tem que criticar esta sua condição de vida. E aí, se você é nobre, é porque você mereceu e você vai ter um X lá de privilégio. Se você é camponês, é porque você está pagando pecados e você vai ter que viver uma vida muito mais sofrida, certo? Dessa maneira, seguindo este raciocínio, se o cara é rei, tá? É porque ele merece muito, né? Para que Deus o coloque numa posição tão distinta, certo? Então, ele estaria mais próximo de Deus do que qualquer outro mortal e, por isso, ele teria todos aqueles poderes, tá? E aí, gente, tem uma outra coisa também que o Locke vai dizer quando ele constrói a crítica ao absolutismo, né? E dá a ideia de uma sociedade onde o poder não emana de Deus, nem do rei, sim do povo, que é a noção dos direitos inalienáveis. E aí o Locke vai dizer que nós nascemos com 3 direitos, que nos é dado pelo Criador, tá? A presença da religião em Locke ela é muito grande, ela é muito frequente, tá? E se esses direitos são nos dados pelo Criador, não há governo terreno que possa destituí-los,
tá? E quais seriam os direitos inatos? A liberdade, a igualdade, a propriedade e a busca pela felicidade, tá? E aí, segundo essa noção do Locke, tá? A existência de ideias inatas seria negar ao homem a liberdade e a capacidade de conhecimento, tá? E aí uma outra circunstância que ele vai dizer que a recusa ao inatismo leva ao ceticismo e ao ateísmo, e por isso que essa recusa era combatida pela Igreja e pelos defensores do absolutismo. Aqui a gente entra, então, numa situação onde esses pressupostos epistemológicos do John Locke, recusa do inatismo, e aí eu não falei o que é inatismo, mas vocês sabem, né? Os racionalistas, Platão, o do Descartes, né, no mundo moderno, eles entendem que existem ideias que são inatas, ou seja, que são inerentes ao ser, tá? E essas ideias, por serem inatas, elas teriam sido colocadas na nossa mente por Deus, né? Aí a teoria da reminiscência platônica, a teoria da iluminação divina do Santo Agostinho, e o Descartes ele vem também com essa defesa do princípio do inatismo. Beleza? Aí o Locke, deixa eu passar aqui o slide, ele vai dizer o seguinte, gente, que o entendimento do ser humano, a sua capacidade de conhecer, deve ser o primeiro objeto de investigação, tá? Não existem ideias inatas no ser humano, mas o que existe e é inato é o entendimento, ou seja, a capacidade do conhecimento, certo? É o entendimento que torna um homem um ser especial, ele propicia vantagens em relação às outras espécies. Aí a gente pode discutir mais, né, amplamente esse assunto quando você tem aquela comparação, né? Eu posso ensinar um animal, né? Posso treinar um cachorro lá para fazer um monte de coisas, de piruetas, tá? Mas aquilo é um conhecimento, tá? No sentido de sabedoria, tá? Ou aquilo é alguma coisa que lhe foi condicionada, certo? E aí, até onde a gente sabe, somente o ser humano tem essa capacidade de abstrair o conhecimento, né? de fazer relações entre o conhecimento, e o Locke chama isso de entendimento. E é esse entendimento, esta capacidade humana de conhecer, segundo ele, que deve ser o primeiro objeto de análise. Aí, ainda sobre a crítica ao inatismo, né? De onde ele tira fundamentação para criticá-lo, tá? Porque ele diz que simplesmente não existe um consenso geral para todas as coisas em todas as culturas, tá? Se a ideia de justiça, por exemplo, fosse uma coisa inata, tanto uma pessoa justa, né? Tanto um cidadão de bem ia ter uma noção do que era justiça, quanto o bandido ia ter a mesma noção sobre o que era justiça. Só que as noções de justiça de um e outro são diferentes, portanto, não inatas. Elas são construídas socialmente. E aí elas são construídas socialmente em função das experiências humanas. Tá? Então, a crítica ao inatismo já é, em si, uma defesa do empírico, certo? E aí, gente, o Locke vai falar sobre a possibilidade do conhecimento, tá? E ele faz uma pergunta: o conhecimento está limitado às coisas que existem, ou o nosso conhecimento possui limites próprios, tá? E aí eu dei um exemplo, né? Se o conhecimento está limitado às coisas que existem, num determinado momento ele vai se esgotar, porque numa certa situação não haverá mais nada que conhecer. Só que isso aconteceu? Não. Acontece? Não. Acontecerá? Provavelmente não. Tá? Por quê? Porque existe, lembram do ceticismo, né? Por que a possibilidade de conhecimento da verdade ela não existe? Porque existe uma verdade
né? Que é aquela que você consegue focalizar, e existe a verdade, enquanto entidade, que é um mundo muito maior e você só consegue visualizar ali uma parte dela, tá? O exemplo da minhoca, né? Eu posso saber tudo sobre minhoca, mas eu não saberei o que é ser uma minhoca, porque eu não vou ter a experiência de sê-la. Então, existe o limite do conhecimento, tá? E o limite, ele é próprio do conhecimento. E aí o Locke vai criar, gente, uma explicação para a formação do conhecimento, que é a relação criada pela mente entre as ideias simples e as ideias compostas, tá? E aí, o que são as ideias simples, gente? Elas se formam, tá? A partir de uma experiência. E essa experiência, ela exige algo que afete os nossos sentidos, tá? A partir do momento em que eu tenho uma experiência, por exemplo, eu estou aqui com uma minha garrafinha d'água, né? Eu pego ela na mão e eu sinto que ela é úmida, tá? Que ela está gelada. E eu vejo também que ela é transparente, tá? Esses elementos são elementos que vêm diretamente dos sentidos, tá? Então, o tato, a visão aqui, né? E eu não sei qual é o sentido que me dá a ideia de peso, tá? A partir desses elementos que vêm diretamente da sensação, eu, através de um processo de reflexão, eu consigo criar outras coisas, tá? Por exemplo, acreditar, desejar, temer. Eu posso pegar essa água e aí eu sinto vontade, desejo de bebê-la, tá? Isso não vem diretamente dos sentidos, esse já é um outro processo, tá? E aí, segundo o Locke, sensação e reflexão somam as ideias simples e são a matéria-prima do conhecimento. Elas não são produzidas pela mente, tá, gente? Elas são apenas acolhidas pelos sentidos, tá? E aí você tem o limitador, né? Se eu, por exemplo, for uma pessoa privada da visão, tá? Eu estou condicionado a não ter experimento de todos os conhecimentos que têm relação com o sentido visão, tá? E aí o meu conhecimento sobre a realidade ele está limitado por por essa situação, por essa condição também, tá? Aí, gente, a nossa mente, a partir das ideias simples, tá? Vamos imaginar, né, que eu vejo uma porta, tá? Eu vou construir sensação, né, da forma da porta, do tamanho da porta, da cor da porta. E aí eu vou, através de um processo de reflexão, entender, né, o porquê da porta. E aí, gente, a minha mente ela vai criar, tá, uma imagem e um significado para esta porta. Tanto é que eu vou poder, daqui a pouco, falar sobre a porta sem a necessidade de vê-la, tá? E isso vai acontecer por quê? Porque a nossa mente, ela consegue desenvolver processos de arquivamento de experiências. O Locke não fala tanto disso, o Hume fala mais, tá? E, além de arquivar essas experiências na memória, tá? De forma que eu consigo evocá-las numa situação posterior, a minha mente também tem a capacidade de formar ideias compostas ou complexas, tá? Então, como que essas ideias compostas ou complexas se manifestam? Deixa eu colocar aqui já, para não esquecer depois. Ou complexas. Através da captação, da reunião de várias ideias simples, tá? A minha mente ela é capaz de formar uma ideia composta, tá? Então você tem a ideia de segurança e a ideia da porta, e aí eu consigo
formar uma ideia associando porta com segurança, tá? E tanto a experiência da porta como a experiência da segurança, ela resulta de algo que aconteceu no mundo material, tá? E aí a mente, né, ela vai reunir os dois tipos de ideia, as simples, as complexas, e vão, olha só, as ideias complexas, elas são formadas a partir das ideias simples. E aí, depois que elas são formadas, elas se tornam outro tipo de ideias, tá? Que ficam juntas, tá? Formando as ideias gerais. Aí vem ali, né? Através de um processo de abstração, a mente isola as ideias dos objetos e cria as ideias gerais e as guarda na memória, tá? É onde a gente vai poder falar sobre situações, sobre coisas, sem a necessidade de estar as experimentando novamente, tá? Aí as coisas, as ideias e as palavras, tá? As coisas, segundo o John Locke, são os objetos, são todos aqueles elementos que nos proporcionam experiências e dão início a esse processo de entendimento. Então, eu tenho aqui, né, livros, eu tenho a garrafa d'água, eu tenho celular, caneta, tal. Esses objetos, gente, eles possuem duas qualidades, segundo Locke. As qualidades primárias, tá, que são qualidades inerentes ao objeto, peso, volume, forma, tá? Mas existem também as qualidades secundárias. Opa, peraí. Sim, tá certo. As qualidades secundárias. Essas qualidades, elas são inerentes ao sujeito, tá? Ou seja, eu é que é, deixa eu ver uma palavra interessante aqui. Sou eu que aplico essas qualidades secundárias ao objeto, tá? Odor, sabor, peso. Professor, mas tem peso como qualidade primária e como qualidade secundária? Sim, tá? Porque a maioria das coisas, todos os objetos possuem um peso, tá? Só que eu posso experimentá-lo de várias maneiras, tá? Eu posso quantificá-los e a quantificação do peso é uma qualidade secundária que essa qualidade primária dele vai receber. Eu só estou tentando procurar aqui. Só um minutinho. Achei. As ideias, né? Como a gente já viu, elas são simples e compostas. E as palavras, gente, as palavras também são muito importantes. Por quê? Porque a linguagem, ela tem por finalidade a combinação de ideias que, graças à conexão de signos, que são as palavras, produzem e transmitem este conhecimento. Tá? Então, segundo o Locke, também a linguagem ela é fundamental para o conhecimento e o mau uso das palavras pode representar um obstáculo. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou, eu parei de compartilhar aqui porque eu quero falar com vocês. Temos mais uma aluna, Samara, boa tarde, seja bem-vinda. Quando a gente estudou o Francis Bacon, ele criou, né, uma coisa chamada teoria dos ídolos. E aí, dentro dessa teoria dos ídolos, é uma ideia, né, de que o homem ele precisava se desvencilhar de todos os seus preconceitos sobre as coisas. Tá? E aí você tem, né, o ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo do mercado e o ídolo do teatro. E entre esses ídolos, gente, o ídolo do mercado, tá, são aqueles preconceitos que se originam da dificuldade de comunicação, do mau uso das palavras ou de um desentendimento de comunicação, de uma falha de comunicação, certo? E o Locke, gente, ele foi
o John Locke foi aluno do Francis Bacon e ele vai pegar, obviamente, essa ideia, né, da teoria dos ídolos, com certeza eles estudaram, e ele dá à linguagem uma importância bastante significativa nessa questão da construção e transmissão do conhecimento, tá? Porque não adianta nada eu ter as experiências sensoriais, tal, a minha mente trabalhar lá, fazer as ideias compostas, criar os negócios, e na hora que eu for expressar esse conhecimento, eu não saber como fazê-lo, tá? E aí, gente, a partir aqui de Bacon, Locke, essa questão da linguagem, ela vai começar a ganhar dentro do campo da filosofia, tá? Porque a ciência, né, ela retira boa parte ali da investigação filosófica, que agora não está mais centrado na filosofia e sim na ciência, e a filosofia vai buscar novos campos, né? Vai buscar a estética, vai buscar a linguagem, tá? Tem a metafísica, né? Mas aí vem o Hume e destrói a metafísica. Então, são elementos, tá, importantes da realidade humana que passam a ser utilizados como objetos de investigação. E aí a gente vai ver mais para frente, a partir de Kant, né, a ideia do subjetivo, né, a ideia do existencialismo que vai surgir lá com o Kierkegaard, aquela coisa toda, e todos esses elementos eles vão proporcionar os filósofos ali do século XIX para o XX, né, Freud, Nietzsche, a criar as teorias, a teoria da psicanálise, a teoria do existencialismo, que não é do Freud, né, mas ele tem uma importância muito grande, e também a questão da, do estudo da mente, né, do estudo do subjetivo. Deixa eu voltar aqui para o slide. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Por favor. Então, falamos das coisas, das ideias e das palavras. Aí, gente, sobre a possibilidade do conhecimento, o que é que o John Locke conclui? Que o conhecimento, portanto, se constitui quando o entendimento, ainda vazio, passa a ser preenchido com o conteúdo da experiência. O limite da nossa experiência está circunscrito ao alcance da nossa experiência. Tá? Como assim, professor? Não entendi. Vocês sabem muito bem que nós podemos experimentar a mesma coisa e ter experiências diferentes, sensações diferentes, tá? E isso, gente, é um limitador e é uma possibilidade do conhecimento ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, um de vocês pode experimentar uma aula de filosofia e ter um aproveitamento muito maior do que o outro que experimenta uma aula de redação, de física, e tem uma experiência totalmente diferente da sua. Então, o limite do nosso conhecimento, ele está não só na nossa experiência com as coisas do mundo, né, com a matéria da realidade, mas também com os nossos processos mentais e como eles se transformam. Aí, na primeira frase ali, né, é a teoria da tábula rasa, escrita e escarrada. Depois, por último ali, né, se algo do que nós estamos falando não nos remete a um dado derivado da experiência, então não pode ser tratado como algo possível de conhecimento e podemos apenas levantar hipóteses que em nada contribuem para conhecer a realidade. A nossa aula vai acabar aqui, daqui a pouquinho, e eu quero separar ela com a de Hume. Vocês viram ali, gente, nessa última frase, né? Isso é importante a gente conversar um pouquinho mais. Se existe algo que não é derivado da experiência, tá? Ele não é um conhecimento, não é algo possível de conhecimento. Então, ele implica
num obstáculo ao conhecimento. Do que o John Locke está falando? A nossa mente, ela pode criar ideias compostas que são coisas inexistentes, tá? Por exemplo, você tem a experiência do homem, né? E aí você vai criar lá uma ideia, uma imagem de homem, que é uma ideia simples, tal. E você pode ter a ideia de um cavalo, e aí você cria também. Esse processo de complexização, de abstração da nossa mente, tá? E o Locke vai dizer que isso também é uma coisa que Deus nos deu, pode criar uma outra ideia composta, que é a ideia de um centauro, tá? De um ser mitológico. E aí o Locke vai dizer que isso, gente, é uma coisa que a nossa mente é capaz de fazer, tá? Porém, a gente deveria se afastar desse tipo de pensamento, tá? Porque é um pensamento que não é derivado da experiência, tá? Derivado diretamente da experiência. Ele é construído a partir de experiências, a partir da abstração de experiências reais. Então, quando eu crio esses seres, né? O unicórnio, o centauro, o minotauro, tá? Qualquer coisa que seja, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo para o mundo da realidade algo que não é possível de se conhecer. Então, se não é possível de conhecer, também não deve ser motivo da minha investigação. Reparem que a gente está falando aqui, ó, e eu estou cuidando, porque depois eu quero com David Hume entrar mesmo nisso. A gente está falando da metafísica, tá? Só que o Locke não fala da metafísica, gente. Ele recusa o inatismo, tá? Só que ele não diz que o inatismo não exista. Por quê? Porque ele concorda com a existência quando ele diz que a possibilidade de conhecer é uma coisa inata, certo? E aí vai tudo, gente, dentro de uma questão que está beirando ali, que está pisando, né, numa trilha muito estreita, que é a trilha da religião. E vocês lembram que o Locke ele vai viver ali o período das revoluções inglesas, né? E ele vive aquele momento ali onde, dependendo de qual dinastia ocupa o trono, tá? Porque eram todos de religiões diferentes, né? Os anglicanos lá com a Elizabeth, o Henrique VIII, depois os Stuart, que eram presbiterianos, depois vem os filhos, o Cromwell lá e o filho, que eram puritanos, e depois os filhos dos Stuart lá, que eram católicos, certo? E aí, cada vez que substituía o poder na Inglaterra, haviam guerras de religiões, tá? Porque a que estava no topo perseguia as outras por vingança, né? E aí, gente, o John Locke, ele é um defensor da tolerância religiosa, tanto que ele vai escrever, né, Carta sobre a Tolerância, onde ele diz que as guerras religiosas eram coisas absurdas que prejudicavam o desenvolvimento das nações, tá? Porque a religião era um dos fatores que naquela realidade deles ali mais estava levando às guerras, tá? E países e nações em guerras são nações que não realizam trocas comerciais entre si. E agora a gente já está vivendo também num período onde começa a aparecer a, a ideia da fisiocracia, né, de que daquilo que se produz na Terra é a fonte de riqueza, certo? E aí a Terra gera a riqueza, mas é o comércio e a circulação dessas mercadorias que geram o lucro e o acúmulo dessas riquezas, né, que transformam a riqueza de potência em ato. Vamos utilizar aqui um, um dilema aristotélico, certo? Para explicar. Então, o Locke ele vai ser perseguido ali pelos
pela religião, né? E aí não sei direito qual que ele era e quem que especificamente o persegue, mas ele tem um cuidado muito grande para, na crítica ao inatismo, não realizar uma crítica ou uma descredibilização da metafísica. Ele não faz, mas o Rumi vem depois e quebra, né, a metafísica no meio. Gente, eu vou pausar a gravação aqui, porque nós estamos já para ser derrubados. Pronto.